Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a epidemiologia das infecções virais. E o que é epidemiologia? É o ramo da ciência que estuda diferentes fatores que interferem na difusão e propagação da doença. Ele também estuda a frequência, o modo de distribuição, a evolução da doença e também como fazer a prevenção dessa doença. Quais são os meios necessários para a sua prevenção? Resumidamente, a epidemiologia ela pode ser dita como estudo dos eventos e ações que causam a doença e acabam afetando a saúde da população. Os estudos feitos para a epidemiologia viral, eles podem ser utilizados para identificar o agente etiológico, qual o melhor método de identificação, para avaliar a vacina, se está tendo resultado positivo quando você faz os testes de vacina, porque você vai usar um grupo controle e o grupo que tomou vacina e você acaba avaliando se essa vacina realmente está tendo efeito. E também vai utilizar esses resultados para desenvolver medidas de controle da enfermidade viral e até mesmo da transmissão desse vírus. Nós conseguimos observar, principalmente agora, durante a pandemia, a importância do estudo da epidemiologia viral do vírus coronavírus. Como mudou-se o tratamento dessa população que pegou coronavírus até agora. E também como nós mudamos os nossos hábitos, né, pessoal? Hoje nós sabemos da importância da utilização da máscara, da importância da utilização do álcool, para que não se dissemine esse vírus. E isso tudo faz parte do estudo epidemiológico viral. O aspecto principal da epidemiologia é a quantificação da doença. Para essa quantificação, são utilizados dois conceitos essenciais, que são a incidência e a prevalência. A incidência é utilizada para doenças agudas de curta duração e vai avaliar o número de casos da doença para uma determinada população em um determinado intervalo de tempo. Então, quantas pessoas, quantos casos nós temos durante um ano, por exemplo, utilizado aqui para influenza, coronavírus e também é utilizado para dengue, por exemplo. Na prevalência, no conceito de prevalência, nós vamos utilizar para doenças persistentes e doenças crônicas, geralmente utilizada para doenças que nós não conseguimos determinar o início, ou seja, quando que ela começou. Também vamos avaliar casos por ano. Um exemplo aqui de conceito de prevalência nós podemos utilizar, por exemplo, para HIV. Pode ser utilizado esse conceito. Um dos principais problemas da epidemiologia das doenças virais é a disponibilidade de dados, especialmente o número de casos de cada doença. Uma fonte que nós podemos utilizar para avaliar essa epidemiologia é a vigilância epidemiológica, que foi definida pela Lei Orgânica da Saúde 80 de 1990. Nós temos também uma portaria de 2011, que é a portaria 104, onde ela determina quais as doenças devem ser notificadas. Então, nós temos uma lista de notificação compulsória. Eu vou mandar para vocês essa lista, não tem somente vírus, vai ter todas as doenças que devem ser identificadas, que devem ser notificadas. Todo profissional da saúde tem que identificar essa doença, tem que notificar essa doença para vigilância epidemiológica, caso vocês sejam as pessoas que determinaram essa doença no paciente. Então, quais são as doenças que devem ser notificadas? Dengue, febre amarela, febre do Nilo Ocidental,
hantavirose, hepatite viral, HIV, influenza humana, poliomielite, raiva humana, rubéola, sarampo, síndrome respiratória aguda associada ao coronavírus. Então, vocês vejam que essa portaria é de 2011 e já pedia para fazer a notificação de doença respiratória associada a coronavírus, para vocês verem que o vírus ele é uma nova mutação, mas ele já é conhecido pela ciência há algum tempo. E também varíola. Essas são as doenças virais que devem ser notificadas pelo profissional da saúde para a vigilância epidemiológica. Vou mandar para vocês ficarem cientes dessa portaria, tá? Então, vou mandar em anexo no e-mail também. Essa identificação ela auxilia muito na pesquisa epidemiológica, então ele acaba fornecendo dados para que nós possamos ter informações sobre os surtos das doenças virais que estão acontecendo em nosso país. Esses dados auxiliam na classificação do agente causal, então o que está causando essa doença, determinação da extensão da doença e também no impacto econômico, evita a continuação de surtos, porque ele tenta diminuir a transmissão por causa do estudo, tenta avaliar uma forma onde nós possamos diminuir esse surto, diminuir essa transmissão e também auxilia na prevenção da recorrência dessa doença, para que ela não volte a atingir a população. O que nós vamos fazer? Então, essa pesquisa epidemiológica, ela avalia todos os dados que foram notificados e tenta avaliar o que melhor fazer, o que nós devemos fazer para diminuir o surto, para prevenir a doença e até mesmo para tratar essa doença. Esse estudo epidemiológico, ele também auxilia na avaliação da transmissão do vírus. Então, ele consegue falar por que esse vírus está sendo transmitido. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, eu vou só lembrar vocês. A transmissão ela pode ser direta, onde transmite de pessoa para pessoa, pode ser indireta, onde nós temos a transmissão de animal para animal e, eventualmente, acidentalmente, acaba transmitindo ao humano. E também nós podemos ter a transmissão indireta, que é por artrópodes, onde ele se contaminou por um humano e vai passar para o outro humano. A transmissão direta de pessoa a pessoa é a que ocorre com maior frequência. E nós podemos ter a transmissão através de gotículas ou aerosóis, como no vírus da influenza, sarampo, varíola e coronavírus. Nós podemos ter através da via fecal-oral, que pode acontecer pela hepatite A ou pelo enterovírus. Contato sexual, hepatite B, vírus da herpes simples, tipo 2 e HIV. Transmissão mão-boca, mão-olho e boca-a-boca, onde nós vamos ter a transmissão da herpes simples, rinovírus e coronavírus, por exemplo, e também através de produtos contaminados, como por exemplo seringa, que nós temos a transmissão da hepatite e do HIV. A transmissão animal para animal e para o ser humano pode acontecer através da mordedura, na raiva, ou através da infecção por aerosóis que vão ficar dispersos no ambiente, quando nós falamos do hantavírus, que é o vírus dos roedores, que pode ser transmitido para o humano através desses aerosóis que ficaram no ambiente onde eles vivem. Na transmissão por vetores artrópodes, ele pode acontecer diretamente do artrópode para o humano, que a gente chama de ciclo humano-artrópode, como febre amarela e dengue. Pode acontecer através de outro vertebrado artrópode e humano,
onde nós temos a febre silvestre, febre amarela silvestre, e também a encefalite de Saint-Louis, desculpa. E nós podemos ter ainda o ciclo artrópode com infecção ocasional de humanos e outros vertebrados, como na febre do carrapato do Colorado e também a encefalite de Lacrosse. Essa febre do carrapato vai dar no carrapato. Essa febre é um vírus que tem no carrapato. E quando esse carrapato ele está sugando o sangue do ser humano ou de outro animal, como por exemplo do cavalo, do boi, do cachorro, ele acaba transmitindo ocasionalmente para esse animal. Não é muito comum, mas pode acontecer. Resumindo os tipos de transmissão, então nós temos a transmissão através das vias respiratórias, que pode ser por gotículas ou aerosóis, onde tem a transmissão de uma pessoa para outra pessoa, então a transmissão direta. Lembrando, é claro, vocês devem estar cansados já de ouvir isso, mas a utilização de máscara ela acaba diminuindo essa carga viral e auxilia muito na diminuição da transmissão desse tipo de infecção. Além do coronavírus, nós podemos ter transmissão assim por influenza e também rinovírus. Quando nós falamos de transmissão fecal oral, nós vamos ter a transmissão geralmente por alimentos contaminados. Então, a pessoa vai e defeca em um lugar inapropriado e acaba contaminando o alimento e a outra pessoa vai e se alimenta desse alimento mal lavado, mal cozido e acaba se contaminando com o vírus. Também pode ocorrer contaminação quando a pessoa vai ao banheiro, não lava a mão e acaba transmitindo para outra pessoa através da utilização de algum utensílio. É difícil, mas pode acontecer. Como exemplo, nós temos o enterovírus e o rotavírus. Nós temos também a transmissão sexual, que acontece através do ato sexual sem preservativo e pode acontecer por herpes vírus, papiloma e também HIV. Quando nós falamos de vetores, nós podemos ter, por exemplo, a transmissão através do mosquito. Então, esse mosquito ele vai, pica a pessoa que está contaminada e pica a outra pessoa, transmitindo a doença. Esse tipo de transmissão, igual os próximos que eu vou falar para vocês, não tem transmissão direta de pessoa para pessoa, somente através do vetor. Geralmente, o vetor mais conhecido que vocês vão lembrar aí são os artrópodes, que eu estou falando aqui, do mosquito. Mas nós podemos ter cachorro, que também pode servir como vetor, dependendo da doença. No caso aqui, nós estamos falando do vetor artrópode e ele vai transmitir dengue e febre amarela. Quando nós falamos do cachorro, ele geralmente adquire raiva através de morcego, é o mais comum. E ele acaba durante um ataque ao ser humano, através da sua mordida, passando para o ser humano. Por quê? Porque a saliva dele é rica em vírus e acaba transmitindo ao ser humano. Nós temos também a transmissão do vetor que recebe de um vertebrado, de outro vertebrado, e acaba transmitindo para o ser humano, como por exemplo o arbivírus e também a febre amarela. Lembrando que o animal, pessoal, a gente vê uns absurdos atualmente, que as pessoas que matam macaco por causa da febre amarela. Nós temos que matar o vetor, que é o mosquito, e não o animal, ele não tem culpa, da febre. Então, um jeito de nós combatermos a febre amarela é combatendo o mosquito, nunca o animal, pelo amor de Deus, É até uma incoerência, porque o animal, ele não transmite diretamente para você.
a febre amarela. O que transmite é o mosquito, tá? Isso é muito importante a gente saber, até porque o animal ele também morre caso ele tenha contato com a febre amarela. Outro conceito importante da epidemiologia são os reservatórios, que são o habitat natural do vírus, que pode ser humano, outros animais e até mesmo os artrópodes. Nós temos, quando falamos de reservatórios humanos, dois tipos: os casos clínicos e os portadores. Os casos clínicos é quando ocorre manifestação da doença. Já nos portadores, nós vamos ter o abrigo da doença, ou seja, o portador tem a doença, mas não tem sintomas. A importância epidemiológica de um e de outro varia conforme a doença. Por exemplo, nas viroses com varíola, nós não conhecemos portadores, ou seja, toda pessoa que pega varíola vai ter sintomas clínicos, vai ter manifestação da doença. Já quando nós falamos de hepatite viral e também poliomielite, nós podemos ter somente pessoas portadoras, onde elas não têm a doença manifestada. Pode acontecer, tá? Não tem manifestação da doença, mas ela é portadora e ela pode transmitir essa doença. Quando nós falamos de transmissão, nós temos que ter em mente dois conceitos muito importantes. Algumas doenças, elas vão ser transmitidas antes da manifestação dos sintomas, como por exemplo, o sarampo. Outras transmissões, elas se prolongam durante o período de convalescência, que é quando você está tendo sintomas, como por exemplo, cachumba e poliomielite. Mas, ouçam bem, a doença, ela pode ser, essas duas doenças, elas podem ser transmitidas antes da manifestação dos sintomas e durante o período de convalescência. Não é somente no período de convalescência. Quando nós falamos de animais como reservatório, eu tenho certeza que um dos que passa na cabeça de vocês é o morcego. E nós sabemos que uma das principais doenças ligadas a esse reservatório é a raiva. Nós vamos ter um equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro. Ele vai ser reservatório por muito tempo do vírus da raiva e às vezes não tem nenhum sintoma, tá? Às vezes, não é sempre. Então, o que acontece? E eu sempre gosto de falar, quando eu falo de raiva, para os meus alunos. O que acontece com o vírus da raiva no morcego? O morcego ele tem uma mania de lamber-se a si e lamber a sua comunidade em geral. A raiva ela está na saliva e quando ele lambe os outros animais, ele acaba passando para a comunidade dele, todos os morcegos que convivem com ele, a raiva através dessa mania de se lamber. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque é claro que a mordida do morcego ela é extremamente infecciosa, mas quando o morcego está caído, você ir lá pegar esse morcego extremamente despreparado, você pode se contaminar com o vírus, porque ele vai ter no seu corpo uma grande carga viral, caso ele esteja contaminado. Isso tem que tomar cuidado também quando a gente fala de outros animais que entram em contato. Por exemplo, o cachorro vai lá, lambe esse morcego ou algo assim. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Nós sabemos que a preocupação com raiva é tão grande, né, principalmente na região agrícola, que sugere-se que se você vê um morcego caído, chamar a vigilância sanitária para coletar esse animal, porque provavelmente ele esteja com raiva, esteja com o vírus da raiva. Então tem que se cuidar muito, pessoal. Nunca peguem um morcego na mão sem nenhum preparo, tá? Cuidem muito com isso. Outro animal que também tem uma progressão lenta quando a gente fala de raiva é a raposa. Por quê? Porque o vírus ele
progride lentamente nesse animal e ela acaba sendo um reservatório por um tempo bem prolongado desse vírus. Quando nós falamos de artrópodes como reservatório, nós podemos ter ovos infectados, vetor mecânico e vetor biológico. Nos ovos infectados, um exemplo são os carrapatos que atuam como reservatório do vírus arbovírus do grupo B, que causa encefalite. Ou seja, a mãe bota os ovos infectados e os insetos, os carrapatos que nascem naquela geração, já nascem contaminados com o vírus. Quando nós falamos de vetor mecânico, é uma transmissão feita de um hospedeiro para outro hospedeiro, é só mecanicamente, não tem nenhuma ação nesse tipo de mosquito, como eu estou colocando, por exemplo. Mas no vetor biológico, nós vamos ter um pouquinho de diferença. Por quê? Porque parte do ciclo vital do vírus ocorre dentro do organismo dos artrópodes. Nós temos como, por exemplo, um mosquito que ele atua como vetor biológico, que a partir do momento que ele ingere o vírus, esse vírus ele vai infectar os tubos digestivos e daí depois ele vai passar para as glândulas salivares, onde ocorre a replicação do vírus, podendo então transmitir esse vírus para um novo hospedeiro. Mas não acontece em todos os vírus isso, somente em alguns. Na grande maioria, o mosquito ele acaba sendo só um vetor mecânico. Na epidemiologia descritiva, nós vamos ter a descrição completa da doença, desde seu vetor, do seu reservatório, até o grupo de risco e a sazonalidade. No grupo de risco, quando se faz a coleta epidemiológica, vai falar qual é a idade da pessoa, sexo, raça, ocupação, residência e conduta pessoal. Na sazonalidade, você vai ver o local e em qual época do ano que aconteceu. Nós sabemos, por exemplo, que a dengue é uma doença que vai acontecer mais no verão, porque o mosquito os ovos do mosquito acabam eclodindo nessa época e ele é o vetor, precisa-se de calor. E nós sabemos, por exemplo, que o vírus da gripe, da influenza, ele acaba sendo transmitido mais no inverno, porque você vai ficar em locais fechados e acaba facilitando a transmissão. Então, é muito importante. Hoje nós temos esses dados porque foi feito um estudo epidemiológico, porque foi cadastrado, foi observado esses dados para que se soubesse a epidemiologia descritiva dessa doença. Esses dados epidemiológicos, eles auxiliam muito na avaliação de viroses emergentes, que são novas viroses que estão acometendo humanos, como por exemplo o coronavírus. E também auxilia muito no estudo de viroses reemergentes, ou seja, viroses que estão voltando, que tinham sumido e agora estão voltando, como por exemplo o surto de sarampo que nós tivemos o ano passado. Nos últimos anos, observou-se novas doenças virais. Então, novas doenças foram identificadas. Alguns fatores podem ter contribuído para esse aumento de viroses, de vírus causadores de infecção. Um dos fatores é o aumento da população mundial, fazendo com que as pessoas se concentrem em áreas urbanas. Nós vamos ter um aumento na densidade, nós temos um aumento na densidade povoada, e isso facilita a transmissão de novas infecções. O que acontecia antigamente? A pessoa tinha contato com o vírus e até muitas vezes morria por causa de uma infecção viral, mas como ela não teve contato com uma grande população, não teve uma transmissão desse vírus.
Outro motivo que auxilia muito na transmissão viral são os transportes modernos, porque permite levar a infecção para o mundo inteiro. E hoje nós vemos aí na pandemia que realmente a infecção consegue atingir praticamente o mundo inteiro devido ao transporte moderno, às viagens de avião, digamos assim. Nós também temos como contribuição para essa virose a perturbação que o homem causa no meio ambiente. Cada vez mais frequente, isso aumenta a possibilidade da transmissão de vírus do animal para o ser humano. Outro motivo, é claro, de ter aumentado a identificação viral é por causa do progresso da tecnologia, onde hoje nós temos uma detecção de vírus muito mais fácil do que se tinha antigamente. E isso facilita a identificação de vírus não conhecidos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.